Vamos lá, então. Meninos, nós vamos estar falando sobre as grandes navegações. Neste mapa que está aí, ó, das grandes navegações, você vai estar vendo neste mapa como que era o mapa lá no século XV. Ele é bem diferente do mapa que nós conhecemos hoje. Pouquíssimas coisas naquela época haviam sido, vamos colocar entre parênteses, descobertas. As pessoas ainda não sabiam o tamanho das terras do nosso globo terrestre. As pessoas elas tinham conhecimento de poucas partes do nosso globo. Elas tinham conhecimento da África, certo? Elas tinham conhecimento um pedaço da Europa, elas não tinham conhecimento nem da Ásia e muito menos conhecimento da América. Então, naquela época, eram muito poucas coisas que eles conheciam. Nesta outra imagem aqui, está mostrando para vocês por que as pessoas se aventuraram nas grandes navegações, certo? Um dos motivos principais das grandes navegações era justamente a questão da crise das escassez de mercadoria que ocorreram naquela época. Então, a mercadoria começou a escassear. Por quê? Porque, primeiro, naquele período, ocorreu que um grupo que vivia lá no Oriente Médio, chamado turcos, principalmente conhecido como turcos otomanos, porque eles eram da religião otomana, que ele é uma divisão do que nós chamamos de islamismo. Então, igual nós temos evangélicos de várias denominações, naquela época também existia, dentro do islamismo, algumas divisões. E esses turcos, eles eram otomanos. E o que aconteceu? Eles fecharam o caminho que levava às Índias, que era o caminho que ficava entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Eles fecharam aquele caminho e não permitiam que as pessoas passassem por ali em busca de especiarias, que era um produto muito, muito raro, que só existia no Oriente, e ele era uma mercadoria muito cara e muito lucrativa para quem comercializava. Eles compravam barato naquela região da Índia, mas eles vendiam caríssimo lá na região da Europa. Então, voltando ao que eu estava dizendo, aconteceu dos turcos otomanos fecharem aquela região. Houve também, naquela época, uma outra coisa, a Guerra dos 100 Anos. Por que ela tem esse nome? Porque ela durou mais de 100 anos. Ao todo, ela durou 116 anos. E ocorreu entre a Inglaterra e a França. E durante essa guerra, 100 anos de guerra, mais de um século, né? Um século e 16 anos, ocorreu muitas batalhas, tanto no território francês como no território da Inglaterra. E durante as guerras, as pessoas não tinham como comercializar, elas não tinham como crescer. E houve uma escassez muito grande de mercadoria. Uma outra coisa também muito séria foi a peste negra. Foi uma doença que praticamente dizimou um terço da população europeia naquela época. A peste negra era uma doença que ela dava principalmente pela contaminação das fezes dos ratos e da urina dele, né? As pessoas entravam em contato com isso e elas acabavam se contaminando e elas morriam inexplicavelmente, de uma hora para outra. Igual nós estamos vendo agora com a Covid, da mesma maneira as pessoas morriam, só que a doença ela não era respiratória como a Covid. A doença da peste negra era uma doença que ela atingia principalmente os gânglios linfáticos. O que é isso? São glândulas que nós temos no nosso corpo que praticamente nos protegem da entrada de doenças em determinadas partes do corpo. E era justamente nesses glândulos linfáticos que a doença se manifestava. E as pessoas morriam principalmente no caso,
por uma infecção generalizada, ou seja, o corpo inteiro ficava contaminado pela doença. Agora, o que aconteceu? Quais foram as consequências disso tudo? A escassez de mão de obra, certo? A paralisação de várias vias, várias rotas comerciais, a população diminuiu muito, houve muita fome e muita revolta. Do que eu estou falando? Eu estou falando da peste negra, certo? E da Guerra de 100 anos. Tudo isso ocorreu naquela época. As pessoas pararam de trabalhar porque, se elas saíssem para trabalhar, elas se contaminavam com a doença. Houve vários locais que pararam, não tinha mais rota de comércio, e as pessoas também diminuíram bastante, porque tinha tanta gente que morreu, tanta gente, que a população diminuiu para praticamente somente 2/3. 1/3 inteiro da população morreu. Foi muita gente. Nós não temos dados da quantia de pessoas que morreram, porque naquela época não existia censo, calcular qual era o número exato de pessoas que viviam lá. Mas nós sabemos, por relatos escritos, principalmente por fontes escritas, que 1/3 da população morreu, mas não temos os dados reais, qual foi este número. Uma outra coisa foi a fome. É lógico, se você não consegue plantar, não consegue colher, e também não consegue fazer nenhum tipo de trabalho, a fome ela vai aumentar. E com isso vai gerar revolta dos camponeses. Uma das razões também para a navegação é que eles viam na navegação um aumento de lucros, porque era somente naqueles locais bem distantes da Europa, como, por exemplo, o Oriente Médio, na Índia, que eles conseguiam encontrar as matérias-primas preciosas que não existiam na Europa. Que matérias-primas eram essas? Era ouro, prata. Isso não quer dizer que na Europa não existia ouro e prata, mas esses materiais já estavam escassos lá. E existia em grande abundância lá na Ásia e principalmente no Oriente Médio. Uma outra coisa também era todas as especiarias que a gente já conheceu, que nós já falamos, né? Que é o cravo, a canela, a noz moscada. E tinha também, além disso, os perfumes, a cerâmica, o vidro, certo? A seda, que era um tecido que era confeccionado lá na China. E tudo isso, gente, gerava um grande lucro para as pessoas. Meus queridos, aqui no chat, vocês têm alguma pergunta até então? Alguém tem alguma pergunta sobre até esse momento para nós podermos adiantar? Se vocês tiverem, façam uma pergunta para mim que eu estarei respondendo. Vamos lá, então, continuar. Existiam 2 cidades que elas eram entreposto, era local aonde essas mercadorias eram vendidas. As pessoas saíam dessas cidades e ficavam lá na Itália, são cidades portuárias, são cidades onde tem o mar, né? Então, através do mar é que as pessoas saíam em busca dessas mercadorias, e elas eram também locais de entreposto, que eu acabei de dizer. O que é o entreposto? É um local onde você carrega a mercadoria e descarrega e vende essas mercadorias também. Isso aqui é o entreposto. E essas cidades de Gênova e Veneza, elas cresceram em torno desse comércio, certo? Ela era um elo de ligação entre as cidades da Europa e o Oriente. O Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, era o primeiro caminho perto do Oriente, certo? Só que naquela época começou a ser controlado pelos árabes. Lembra que eu falei que nós estamos trabalhando ali, ó, perto do Mar Vermelho, com os árabes? Nós estudamos lá no primeiro capítulo do nosso livro. Quem controlava todo o Oriente Médio naquela época ainda eram os árabes. Quando fechar os portos, aí vai ser os turcos otomanos. Então, os árabes, eles comercializavam com os italianos, né? E uma outra coisa também é que os árabes, com o passar do tempo, foram ficando radicais na sua religião e eles começaram a não aceitar mais outros povos. Eles diziam que esses povos eram pagãos.
Eles eram pagãos e não podia mais conviver com eles, porque eles não oravam para o mesmo Deus. Eles, apesar de que o nosso Deus é o mesmo deles, só que eles falavam que, como a religião católica predominava naquela época, eles diziam que as pessoas da Igreja Católica eram infiéis, porque eles acreditavam em Maria, acreditavam nos apóstolos, acreditavam nos santos da Igreja Católica. Então, eles diziam que os católicos eram infiéis e não podiam mais conviver com eles, porque na religião árabe, certa religião islâmica, eles não têm adoração por nenhum ser que já viveu na Terra. E até mesmo Alá não pode ser desenhado. Até mesmo Maomé, porque eles acreditam que isso é pecado, segundo a religião islâmica. Mas como navegar? De que maneira eles iriam navegar se eles não conheciam nada? Uma das primeiras coisas era desenvolver instrumentos para poder fazer uma navegação segura. Que instrumentos foi esse? Primeiro, eles conseguiram utilizar a bússola. Não foram os europeus que inventaram a bússola. Quem inventou a bússola foram os árabes. E eles utilizaram esse invento lá dos árabes, assim como também o astrolábio. Uma outra coisa também foi a invenção da caravela, que era um barco, certo? Que conseguia fazer grandes navegações, conseguia ir para alto mar. Era um barco que, como não existia naquela época velas, né? Motor, então eles tinham que usar a vela como uma fonte de energia para eles. Eles usavam o vento como fonte de energia, ou seja, o vento que impulsionava a caravela em alto mar. Uma outra coisa muito importante foi o desenvolvimento da cartografia. Cartografia é o desenho de todo o território, né? É o desenho dos mapas. E é nesta época também que vai surgir a ideia de que a Terra é redonda e não é plana. Lembra daqueles filósofos que nós conhecemos no capítulo anterior, no Renascimento, chamado Nicolau Copérnico? E depois nós conhecemos também Galileu Galilei, na época do Renascimento científico? Pois é, essas pessoas elas já sabiam que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. Os demais planetas eram redondos. O que justificaria justamente a Terra ser plana? Uma outra coisa também que motivou as grandes navegações foi o desejo de aventura e o desejo de fazer fortuna. Existiam muitas pessoas pobres vivendo na Europa que sonhavam em sair daquela pobreza e ter um conforto melhor na vida. E foi assim que eles se aventuraram nessas grandes navegações. Vamos deixar bem claro que as grandes navegações, elas só tinham o dia de você sair. Você não tinha o dia de voltar. Os reis começaram a financiar as grandes navegações, porque eles viam nas grandes navegações a forma de lucrar. Isso aqui é uma caravela, viu, meninos? Esta caravela que está aqui é uma das mais antigas feitas naquela época. Você está vendo que ela tem a cruz de Malta? Essa cruz de Malta aí é o símbolo de Portugal, daquela época. Professora, a minha conexão está ruim, provavelmente eu vou ficar entrando e saindo. Não saiam muito, tá? Mas essa aula vai ficar gravada e vocês vão poder estar vendo mais tarde, tá certo? Então, meninos, vamos lá, vamos continuar, por favor. Eu vou voltar aqui na minha tela, não estou fechando, não, tá? Eu só estou voltando aqui na minha tela novamente para ver se está tudo ok, certo? Tocar na reunião novamente para ver se está tudo ok, tá? Vamos lá, vamos continuar. Estou voltando aqui só para a gente poder ver novamente, certo? Vou voltar aqui novamente onde nós estávamos vendo. Só estou conferindo se está tudo ok, tá? Meus queridos, vamos voltar aqui novamente na nossa tela, certo? Esta aqui é uma caravela, viu? É um barco bem grande, mas mais tarde eles vão fazer um barco bem maior. Este barco que você está vendo aí é uma nau. Esta nau
ela é praticamente quase 10 vezes maior do que uma caravela. Olha o tamanho da caravela em relação ao tamanho desta nau. Ela é imensa, né? Esta nau aí. A caravela, ela levava, em média, 50, no máximo, 70 passageiros. Já a nau, ela tinha capacidade de levar até mais de 200 pessoas dentro dela. Fora que ela tinha vários andares, era muito maior em relação ao lastro do navio, ela tinha vários andares, certo? Nesses andares eram distribuídas as funções do navio, existia o convés é onde a maioria dos marinheiros ficavam, existia a parte aonde ficava o porão do navio, aonde eram guardadas as mercadorias naquela época, existia, além do porão do navio, também as dependências do capitão, das pessoas da patente mais alta do navio, né? Dos almirantes, certo? Do comandante, de alguns marujos que possuíam uma patente mais alta, e era também guardada as mercadorias e os canhões de guerra, caso eles fossem atacados, eles teriam como se defender, porque todos eles eram, de certa forma, armados com canhões. Mas as pessoas ainda tinham muito medo da terra. Por quê? Porque ainda esta ideia de que a terra era plana permeava a mente das pessoas. Eles acreditavam, alguns, que se você estivesse navegando, né, de repente acontecia igual as cachoeiras que nós conhecemos, elas se acabavam num grande abismo. Era este pensamento que imperava no período da Idade Média ainda, no finalzinho da Idade Média, no início da Idade Moderna. E se você navegasse e, de repente, a água ela acabava numa cachoeira e a pessoa caía num abismo, certo? Olha igual essa imagem aparecendo aqui, igual nós temos as cachoeiras, né? Só que a água aqui ela cai no espaço, né? Então era este pensamento que as pessoas tinham. E até você mudar esse pensamento não é fácil. Como eu falei antes, alguns instrumentos começaram a ser utilizados nas grandes navegações. A bússola é um desses instrumentos. Você pode notar aí que essa aí é uma bússola muito antiga. É uma das primeiras bússolas confeccionadas naquela época. E vamos recordar que não foram os europeus que construíram a bússola. Quem construiu a bússola foram os árabes, assim como esse outro instrumento conhecido como um astrolábio. Como que o astrolábio funcionava? Ele media a linha do horizonte até uma determinada estrela, um astro. E, com isso, ele sabia o grau de distância entre o horizonte da Terra, o nosso horizonte, até chegar naquele astro. E, por esta medida, eles conseguiam navegar, porque se eles se afastassem, eles sabiam, a medida mudasse, né, daquele astrolábio, eles sabiam que eles estavam fora da rota deles. Assim como a bússola, que ela tem como é que se diz aqui, o ponteiro dela, né? Ele sempre é voltado para o norte magnético da Terra. Então, você se localiza por esse norte magnético. Se você se afasta muito do ponto, aquele ponteirozinho também vai ficar oscilando. Então, você tem que se manter dentro daquela longitude, daquela latitude que você marcou no início da viagem. Olha aqui essa imagem. Ela é bem emblemática para vocês entenderem por que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Eles imaginavam que eles navegavam, né? E, de repente, chegavam em determinado ponto, o navio caía num abismo. Então, eles pensavam deste jeito. Meninos, eu gostaria de perguntar se até então alguém tem alguma pergunta. Mas o povo antigamente, Isabela, eles tinham muita imaginação mesmo, viu? Isabela perguntou aqui no chat, né? Falou aqui no chat, mas até hoje as pessoas têm muita imaginação. Você não me acredita, Isabela, que tem pessoas
em pleno século XXI, no ano de 2020, que levanta a questão de que a Terra é plana? Isso para você entender a imaginação fértil que algumas pessoas têm, né? E nós sabemos muito bem que isso já passou. Muita gente já até saiu da Terra, já foi na Lua, certo? Nós temos telescópios aí espalhados no nosso espaço, como o telescópio Hubble, né, que mostra, manda imagem de outros planetas, inclusive até de outras galáxias, e nós sabemos muito bem que até hoje o formato desses planetas é arredondado, a não ser Saturno, que ele tem um anel, né, em volta dele, mas nós temos planetas aí que, inclusive, são quase 100 vezes maior do que a Terra, certo? Então, isso é para você entender como que a imaginação das pessoas ela é fértil. Agora, vamos lá ver isso aí, justamente o que que a Isabela tocou no assunto, né? No século XV, o imaginário das pessoas era muito fértil e elas tinham conhecimento limitado do mundo. Não é igual hoje que você consegue, através de estudos científicos, olha na internet, olha em livros, em sites confiáveis, você consegue ver coisas assim extraordinárias, né? Como, por exemplo, esses tempos atrás eu estava olhando algumas fotografias do telescópio Hubble, né? E estava vendo também algumas imagens da NASA. E é impressionante o que a gente tem no nosso espaço. Nós temos galáxias, aonde nós temos sóis, igualzinho ao nosso Sol, só que ele é, esse Sol, praticamente 50 vezes maior do que o nosso Sol. E olha que o nosso Sol é gigantesco. Então, tudo isso são coisas que a gente tem hoje, conhecimentos imensos, né? Do nosso espaço, do nosso universo. Mas as pessoas não tinham esse conhecimento naquela época. O máximo que eles conheciam era Saturno. A Maria Eduarda está aqui falando, ó, sem contar que ainda existem várias outras galáxias, não apenas que a gente conhece. Com certeza, nós temos galáxias que a gente ainda nem sabe da existência dela, porque vocês sabem que o nosso universo ele se expande. A cada momento ele se torna maior e ele é infinito, porque nós não sabemos ainda a quantidade de galáxias espalhadas em todo o nosso universo. Para falar a verdade, nós temos bilhões. Olha que eu não falei milhões, eu falei bilhões de galáxias espalhadas em todo o planeta, certo? Demorou muito para as pessoas descobrirem que a Terra não era plana? Não demorou. Você lembra que Nicolau Copérnico, ele escreveu um livro polêmico e logo, logo ele morreu? Ele não ficou vivo para poder descobrir o que as pessoas estavam pensando dele. Mas logo, logo as pessoas começaram a entender que não era mais o geocentrismo, ou seja, a Terra centro do universo. Nós vivemos no heliocentrismo. O Sol é o centro do universo, não, o centro da nossa galáxia, né? O Sol é o centro da galáxia nossa e os planetas orbitam em redor do Sol. E logo depois Galilei, ele também vai falar sobre isso. E olha que Galileu Galilei quase morreu na fogueira. Ele foi condenado à morte na fogueira porque a ideia dele não batia com as ideias da igreja daquela época. E mais adiante, alguns navegadores também vão experimentar, vão fazer experimentos e vão descobrir que a Terra ela não é plana, como, por exemplo, Cristóvão Colombo. E foi graças a esses experimentos de Cristóvão Colombo que ele chegou à América em 1492. Meninos, vamos entender também uma coisa muito importante. Naquela época, as pessoas elas não conheciam determinadas partes do nosso planeta, como eu falei no início. Eles não conheciam grande parte da África, por exemplo, o que nós chamamos hoje de leste da África, eles não conheciam. Eles não conheciam o sul da África, eles não conheciam a Ásia, eles não conheciam a Oceania. A Oceania foi um dos últimos territórios a ser conhecidos. Eles não conheciam a América, América onde hoje é os Estados Unidos, onde é a América Central, América do Sul, onde está o Brasil, eles não conheciam. E eles também
tinha uma ideia de que existia um mar tenebroso, igual aquele conteúdo que nós fizemos da atividade da página 30, 31 e 32, que eu corrigi no início da aula. Eles achavam que existiam monstros espalhados nessas terras desconhecidas e que dentro do mar, que eles chamavam de mar tenebroso, existia redemoinho, e esse redemoinho puxava as pessoas para o centro da terra, engolia as pessoas, tá certo? Deixa eu ver aqui. O colega aqui está perguntando, a Lohane está perguntando quantas galáxias existem. Existem bilhões, viu, Lohane? Nós não sabemos a quantidade exata, se tem 4 bilhões, se tem 5, se tem 3, mas existem bilhões de galáxias, e algumas galáxias ainda não é para o alcance do ser humano, não conseguimos ainda saber. Por isso, não tem como nós mensurarmos a quantidade de galáxias que existe. Vamos voltar aqui novamente. Tem uma pergunta aqui, certo? É uma pergunta, deixa eu responder. Hoje em dia, nem precisa sair de casa para viajar pelo mundo, é só usar o GPS. Com certeza. Nós temos alguns programas de computadores, por exemplo, a própria Microsoft ela disponibiliza isso, né? Que você consegue, através do Google, viajar para determinados lugares, inclusive sair fora da Terra, certo? É uma coisa impressionante. Então, nós conseguimos viajar para vários lugares no mundo sem precisar sair de casa. Se você quiser visitar um museu, por exemplo, existem programas hoje de computador que você consegue viajar para dentro de museus, Museu do Vaticano, Museu do Louvre, Museu das Ciências, Museu, por exemplo, do Cairo, no Egito, né? Então, existem lugares assim que você consegue descobrir somente viajando através disso aí. Então, olha só. Professora, a questão de os barcos sumirem no horizonte foi importante para saber que a Terra não é plana? Foi. Cristóvão Colombo, ele tinha a ideia de sentar numa pedra e ele via, sentado naquela pedra, que os barcos, eles não ficavam pequenos, eles iam abaixando. Ele fechava o olho dele, e na hora que ele abriu o olho novamente, ele viu o barco, em vez de sumir no horizonte, fazia era abaixar, as velas iam abaixando. Isso foi dando a ideia para ele que a Terra era redonda, e ele vai comprovar isso nas grandes navegações. Vamos lá, vamos continuar. Olha o mapa mundi que as pessoas conheciam em 1489. Vocês estão vendo que é bem diferente do mapa que nós conhecemos hoje? Quando a gente compara aquele mapa, certo? Com o mapa daquela época, você vê que é completamente diferente do mapa que nós vemos hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês a título de curiosidade, tá, meninos? Só a título de curiosidade. Vocês sabiam que naquela época alguns cartógrafos desenhavam o mapa de cabeça para baixo para confundir as pessoas? Temendo que as pessoas rivalizassem com ele nas rotas, eles não queriam que todo mundo descobrisse as rotas, né? Queriam estar roubando o comércio deles. Eles pegavam os mapas, desenhavam ele de cabeça para baixo, certo? Para confundir os navegadores caso alguém roubasse esses mapas. Olha que artimanha, né? Certo? Então, vamos lá, continuando. Aqui, deixa eu responder aqui. Qual página que está falando agora? Entrei na aula agora. Nós estamos falando da página que nós estamos estudando. Deixa eu só voltar aqui para responder o colega que entrou agora. Nós estamos falando principalmente da página 29 e agora eu pulei para a página 33, tá certo? As rotas marítimas. Nós estamos nesta página do livro, mas para quem puder olhar aqui, este é o mapa mundi de hoje, certo, meninos? Esse é o mapa que nós conhecemos hoje. Vocês estão vendo aqui que nós temos no Oceano Atlântico, o nosso Oceano Índico, o Oceano Pacífico. Você viu que o Pacífico não é que ele se divide, não, é porque a nossa Terra ela é redonda. Então, é por isso que você está vendo o Oceano Pacífico aqui na sua direita e na sua esquerda.
Porque se você unir esses dois mapas, unir as pontas dele, ele vai ficar redondo, né? E aí você está vendo as rotas, certo? As rotas que as pessoas faziam naquela época, viram? Vocês estão vendo aqui as terras chinesas, nós estamos vendo aqui aonde os povos muçulmanos viviam, os indianos. Lá em cima, vocês estão vendo aqui, ó, a parte onde fica Lisboa, aonde fica Gênova e Veneza. Olha aqui os seres mitológicos que eles acreditavam, viu? Olha o tamanho dessa lagosta. Você está vendo essa lagosta? Imensa, né? Então, eles acreditavam que existiam monstros desse jeito dentro do mar. Uma lagosta dessa enorme. Ela é quase maior do que o navio. Olha aqui os outros seres, né? Que você está vendo aqui. Por exemplo, o Blêmio, né? Você está vendo o Blêmio. Você está vendo dragões, pessoas com uma perna só. Eles acreditavam, inclusive, em unicórnio, né? Está vendo o unicórnio aí? Serpentes. Esses eram os seres imagináveis que eles encontravam e eles acreditavam que eles eram bem maiores até do que um navio, eles eram imensos. Agora, lá na página 33 do seu livro de história, o pioneirismo português. Por que Portugal saiu na frente nas grandes navegações? Existiu uma coisa muito interessante com Portugal. Portugal, ela é praticamente uma ilha. Ela não é uma ilha porque ela está ligada ao continente por uma pequena faixa de terra, que a gente já estudou isso, inclusive, no 6º ano. Portugal, ela é uma península. Tanto é que Portugal faz parte da Península Ibérica. Portugal saiu na frente nas grandes navegações, porque, primeiro, Portugal é rodeado de mares, né? Portugal tem mar para tudo quanto é lado. Então, desde pequena, as pessoas estão acostumadas com o mar. Eles navegam, eles tiram esponja do mar. Eles vivem muito da pesca, certo? Eles vivem muito da navegação com outros povos, comercializando com outros povos através do mar. E uma pergunta aqui da Lohane. Ainda atualmente existem pessoas que acreditam nesses monstros? Sim. Lohane, eu não falei no início da aula que as pessoas ainda acreditam muito na questão da mitologia? Existem pessoas que acreditam em Saci-Pererê, acreditam em vampiro, acreditam ainda em mula sem cabeça, né? Tem gente que acredita muito ainda em cuca, né? Boitatá, certo? Então, tudo isso faz parte do nosso imaginário, do nosso folclore brasileiro. Então, você imagine naquela época, né? Da Idade Média. Então, as pessoas, elas realmente acreditavam nisso, porque fazia parte do imaginário delas. Elas não tinham conhecimento científico que nós temos hoje, né? Vamos ver aqui. Essas pessoas são loucas. Não é, filha, eles não são loucas, viu, Carla? Porque até hoje ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Você não vê aí essas teorias que estão acontecendo no nosso mundo, das pessoas acreditarem que a Terra é plana? Depois de tanto avanço científico que nós já tivemos, tem pessoas que não acreditam naquilo que acontece, né? Meninos, nós vamos estar encerrando essa nossa aula agora. Daqui a pouquinho, já mandaram uma mensagem aqui para mim que a nossa aula está acabando, viu? Mas nós ainda temos alguns minutinhos. Aqui a Maria Eduarda está falando, ó, tem mais de 1 milhão de pessoas que acreditam que a Terra é plana, viu? Realmente. Você está correta, viu, Maria Eduarda? Mas essas pessoas não estão certas, viu? Infelizmente, elas não estão certas de jeito nenhum. A nossa Terra não é Professora, plana. Olha, oi, pode perguntar. você pode voltar para o slide 17 para poder copiar? É porque deu um problema e eu acabei podendo só entrar agora. Mas eu copiei bem rapidinho. Qual? Esse aqui, pioneirismo em português? Esse é o 17. Isso, Esse é o por favor. 17. Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Gente, a tradição marítima, né, de Portugal. Portugal, ele conseguiu ter essa tradição marítima porque desde pequena as pessoas se aventuravam em alto mar. E eles tiveram o apoio da burguesia. Quem era a burguesia? Eram pessoas ricas daquela época, né?
E houve uma coisa muito importante que fez com que Portugal saísse na frente dos outros. Eles conquistaram um território chamado Celta, que fica lá na África. Foi aí que começou a escravidão negra, porque eles começaram a pegar pessoas lá na África, em Celta, e colocar como escravos. Isso aconteceu em 1415. Olha quanto tempo antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, porque os portugueses só vieram chegar aqui no Brasil em 1500. Colombo, lá na Europa, né, em 1492. Então, em 1415, é que eles conseguiram chegar lá em Celta, que fica na África, e conquistar aquele território. Para eles foi grande vantagem, porque além do comércio que eles começaram a fazer lá, certo? Eles também começaram a escravizar as pessoas. Carla, você não está vendo, não está aparecendo o slide, certo? Faz uma coisa, entra e sai de novo, mas daqui a pouco eu vou disponibilizar isso lá no nosso portal, viu? Não preocupa que isso vai chegar lá. Oi, fale. É para copiar os slides que a senhora está passando? Não, meu amor, não precisa, só se você quiser, viu? Porque isso aqui vai estar lá no portal, tá bom? Tá bom, Eu vou obrigada. disponibilizar. Mais ou menos até meio-dia, eu espero já ter colocado lá, tá bom? Assim como esse slide, também nós vamos estar disponibilizando uma tarefa escrita hoje, para vocês estarem fazendo essa tarefa no caderno, certo? Ela não é do livro, ela é uma tarefa escrita. Quem quiser imprimir, pode imprimir, mas quem não quiser, basta copiar a tarefa, a número 1, número 2, número 3, 4 e 5, no caderno e responder, tá certo? Então, não tem necessidade de imprimir, só se você quiser imprimir mesmo, para ficar bonitinho o seu caderno, mas não tem necessidade de estar imprimindo, não, porque eu sei que tem muita gente que não tem impressora disponível nesse momento, inclusive eu estou sem impressora. Então, não tem como estar imprimindo e nem saindo de casa para imprimir. Então, eu entendo muito bem que não tem condição, tá bom? Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, nesta época, muita gente foi desenvolvendo as grandes navegações. Um homem conhecido Bartolomeu Dias, ele consegue contornar o Cabo da Boa Esperança, que ficava lá na África. Eu vou voltar aqui no slide rapidinho, só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui este slide? Esse slide aqui está continente africano. Eu não sei se está dando para você ver o continente africano, que ele é enorme, viu? Então, ele tem Gana, Tombuctu, esse aí é o continente africano. Aí nós temos o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Índico do outro. Então, como eu estava dizendo para vocês, certo? Você vai ver que na pontinha da África, aqui embaixo mesmo, no sul da África, tem um local chamado Cabo da Boa Esperança. Não está o nome aí, mas é para você entender. Lá na sua atividade depois vai estar uma pergunta sobre isso. Esse Cabo da Boa Esperança aí não tinha este nome. Ele era conhecido como Cabo das Tormentas. Bartolomeu Dias vai conseguir tornar o Cabo das Tormentas, porque este local ele era a união do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. E quando um batia no outro, fazia onda de até 8 metros de altura. Era quase como um choque térmico, porque as águas do Oceano Atlântico elas são quentes e a água do Oceano Índico são frias. Quando uma chocava com a outra, fazia um movimento de ondas muito alto e os navios não tinham condições de passar por aí. Muitos navegadores, eles inclusive naufragaram justamente neste ponto, no Cabo das Tormentas. Foi somente Bartolomeu Dias, depois de muito estudo, depois de navegar durante muito tempo, ia observar o movimento das águas, é que ele conseguiu descobrir a hora correta de passar neste lugar. E foi assim que ele conseguiu contornar o Cabo das Tormentas. E aí, este local começou a ser chamado Cabo
da Boa Esperança. Viu, meninos? Isso ajudou bastante na navegação daquela época. E anos mais tarde, em 1492, um homem conhecido como Cristóvão Colombo, ele chega nas Américas. Em 1494, Portugal e Espanha vai fazer o Tratado das Tordesilhas, que é separando as terras de Portugal e Espanha. Todas as terras descobertas por Portugal seriam de um lado e todas as terras descobertas pela Espanha ficariam do outro, tá certo? Então, meninos, vamos lá. Vamos continuar uma coisa que é importante, é a nossa atividade. Eu vou estar disponibilizando a correção da atividade daqui a pouco no portal. E uma outra coisa é a atividade que eu falei para vocês que não precisa imprimir, só quem queira. Daqui a pouco vai estar lá. A indicação da atividade, primeiro ela vai estar nos primeiros passos, e aí depois você navegando nas abas da nossa plataforma, você vai encontrar essa atividade lá no Estude Aqui, entendeu? Assim como esta aula de hoje, do Teams, e também os slides que eu estou passando agora. Por isso que eu falei que não tinha necessidade de você copiar. Basta você entrar na plataforma mais tarde que você consegue enxergar ela, tá bom? Meus amores, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, porque eu já vou estar encerrando a aula. Vocês têm alguma dúvida sobre este assunto? Não, todo mundo de acordo, todo mundo bem, tá tudo certinho, ninguém tem mais nenhum tipo de dúvida? Não. Ok, então vamos lá. Eu vou estar agora ativando novamente a minha câmera para vocês e deixa eu dar uma explicação básica aqui. Daqui uns dias nós vamos estar fazendo uma atividade, tá certo? Atividade avaliativa, uma verificação de aprendizado, e vocês vão estar fazendo essa verificação de aprendizado do tema Renascimento, que nós estudamos, e também a Reforma Protestante. Professora, vai cair as grandes navegações? Não, não vai cair, porque ele é um assunto recente. Vocês vão estar estudando Renascimento, que é o capítulo 1 do seu livro 2, e também Reforma Protestante, que também é do mesmo capítulo. Então, o que vai cair na prova? O capítulo 1 do livro 2, Renascimento e Reforma Protestante, certo? A atividade desta semana é a atividade que eu acabei de falar, que é aquela que eu vou estar disponibilizando no portal, que é para vocês copiarem no caderno, tá certo? E já comecem a estudar o capítulo do Renascimento e Reforma Protestante, que é o capítulo 1 do livro 2. Compreenderam isso? Tem alguma pergunta? Não. A coordenação vai disponibilizar para vocês o dia. Foi falado na reunião de pais, mas vai ser passado lá no canal, aonde o teu pai e a tua mãe se comunica com a coordenação, tá certo? Meus queridos, eu vou dar encerrada esta aula, porque ela já está com mais de 1 hora, tá bom? Senão o vídeo fica muito grande. Eu espero que vocês tenham um final de semana, essa semana abençoada, todos vocês. Fiquem com Deus, façam suas tarefas. Não deixe de fazer as tarefas, porque isso é importante, inclusive para você tirar uma nota boa no segundo bimestre agora, tá certo? Fiquem com Deus e Jesus abençoe todo mundo. E se você tiver alguma pergunta, vocês vão colocar lá no fórum de dúvida, certo?